Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do nono ano! Bem-vindos à melhor aula de todas! Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar junto com vocês e junto com a gente tá aqui o Val, dê um oi para ele e juntos hoje nós vamos falar sobre mais um assunto deste nono ano. Qual é o assunto para a aula de hoje? Hoje nós vamos revisar um pouquinho das aulas que você teve no oitavo ano sobre Revolução Industrial. Enquanto isso, para a gente começar nossa aula, preciso que você separe os materiais que nós vamos usar na aula de hoje. Então, separe caderno, separe caneta, separe seu lápis, anote algumas informações importantes para você relembrar esse assunto, super importante para a continuidade dos assuntos do nono ano. Então, hoje, aula sobre Revolução Industrial, anote alguns itens, alguns eu até destaquei aí, tá em negrito para você facilitar. Ok? Pronto, preparado, aquecido, materiais na mão. O que nós vamos estudar nesta nossa aula de hoje? Hoje nós vamos relembrar o que foi a Revolução Industrial. Então, todo esse processo que você aprendeu no seu oitavo ano. E ainda, nós vamos retomar quais foram as principais mudanças causadas no modo de produção e na sociedade pela Revolução Industrial. Então, hoje nós vamos relembrar Revolução Industrial. E para começar com tudo, dê uma olhada nessa imagem que está na sua tela aí do lado esquerdo. Dê uma boa olhada nela aí agora. Analisa essa pintura aí, feita, esse óleo sobre tela do William Bell Scott. Essa pintura chama Ferro e Carvão. Dê uma boa olhada nela. E agora olhando bem, descubra quais são os elementos ligados à Revolução Industrial possíveis de se observar nessa pintura. Consegue encontrar esses elementos? Acompanhe comigo. Do seu lado direito mais acima, volta aí na sua tela agora, você vai ver aí um trem passando, então ferrovia. Logo ao lado do trem você vê os fios do telégrafo, os cabos do telégrafo, meios de comunicação. Revolução Industrial, para você relembrar. Ainda, o próprio título, Ferro e Carvão. Então aqui você tem trabalhadores em conjunto, então divisão da produção, trabalhando na transformação do ferro, usando o calor gerado pela queima do carvão. Mais um elemento da Revolução Industrial. Tem mais elementos ainda? Tem! Aqui, mais ao fundo, se você observar, você tem navios a vapor saindo do porto. Ainda, no teu canto direito embaixo da imagem, olha aí agora, no teu canto direito embaixo, tem um jornal, como as comunicações melhoraram muito a partir da Revolução Industrial também. Então, você tem um quadro aí cheio de elementos da Revolução Industrial para você. Essa pintura mostra bastante disso. Começou a relembrar já os assuntos? Legal, massa, essa é a ideia. Então, criança, vamos começar a falar de Revolução Industrial. Primeiro, o que é Revolução Industrial? Está aí na sua tela. Ela pode ser definida como uma transformação sem precedentes, que nunca aconteceu antes, no modo de produzir mercadorias, no modo de viver e no modo de pensar da sociedade. Então, principalmente, uma mudança, uma transformação no modo de produzir mercadorias. Revolução, uma mudança muito grande. Industrial, tem a ver com fabricação, indústrias. Então, é uma mudança muito grande no modo de produzir mercadorias. Quando começou? Na Inglaterra, por volta aí da década de 1760, ou seja, meados do século XVIII. Depois ela acabou se espalhando pela Europa. A imagem que está na sua tela do lado direito mostra, aliás, uma pintura de 1801 da pequena cidade de Coalbrookdale, que quer dizer mais ou menos como Vale do Rio do Carvão. Então você repara que é uma cidade aí toda enfumaçada, uma cidade aí nesse ambiente industrial, um ambiente mais escuro, enfumaçado, bem típico do início da Revolução Industrial na Inglaterra, de novo, meados do século XVIII, mais ou menos 1760 em diante. Mas antes da Revolução Industrial, quais eram as formas de produzir mercadorias? Nós temos aí basicamente duas, artesanato e manufatura. Artesanato
já tem mais familiaridade com esse termo, né? Artesão, um produto artesanal. O que quer dizer isso? No artesanato, as tarefas eram feitas pela mesma pessoa, o artesão. Esse artesão, ele era o dono das ferramentas, da matéria-prima, do espaço, ele era o dono, era ele mesmo que vendia os produtos que ele fabricava e organizava o seu tempo, normalmente trabalhando sozinho. Então, no artesanato, não existe a figura do trabalhador, existe o artesão, o que é o proprietário de todos os modos para produzir uma mercadoria. Então, no artesanato, uma pessoa sozinha produzindo a mercadoria, domina todas as etapas de produção e ainda controla o seu próprio trabalho. Esse era o modo de produção que você tem histórico na humanidade. Continuando. Com o aumento da procura por produtos europeus, principalmente a partir das grandes navegações e, consequentemente, da colonização da África, da Ásia, da América, aumentou então essa procura por produtos europeus. O artesanato tem essa peculiaridade. A produção não é tão ágil, não é tão rápida assim. Então, com o aumento da procura, precisava-se produzir mais mercadorias para vender cada vez mais. E aí entra em cena uma mudança no modo de produção, entra em cena a manufatura. Manufatura. Então, o que é a manufatura? Na manufatura, a oficina, as matérias-primas, as ferramentas, tudo isso pertencem ao empregador, ao capitalista, ao dono do meio de produção. De novo, oficina, matérias-primas e ferramentas pertencem a um capitalista. Os trabalhadores, por consequência, são agrupados nesses grandes galpões, nessas grandes oficinas, e ali cada trabalhador faz uma parte do trabalho. Então existe uma divisão do trabalho. Na manufatura, o trabalhador não está sozinho, outras pessoas junto com ele, cada um fazendo uma parte do trabalho, todos trabalhando para um capitalista, que, de novo, é o dono da oficina ou do galpão ali da fábrica, é o dono das ferramentas, é o dono da matéria-prima e é quem vai ficar com o lucro da venda daquele produto. Ok? Aqui, ó, tem duas imagens para te mostrar um pouco isso. Do seu lado direito, primeiro, você tem então um artesão trabalhando ali. Ele é o dono daquela ferramenta, daquela plana que ele está usando na madeira, ele é o dono da madeira e a oficina, normalmente, que ele trabalha é dele, e quando ele terminar aquele produto, ele próprio vai vender aquele produto e ele controla quanto tempo ele vai trabalhar naquele produto. Já do lado esquerdo, você tem uma pintura famosa do pintor espanhol Diogo Velázquez, chamado As Fiandeiras, e mostra, então, um conjunto de mulheres com divisões de tarefa, cada uma fazendo uma parte da produção dos tecidos. Então, trabalhando juntas e cada uma fazendo uma parte. Termina a sua parte do produto, passa para a próxima pessoa. Então, uma divisão de tarefas. Aqui, um exemplo, então, de manufatura de tapetes, de tecidos. Legal? Continuando, então. Depois de artesanato e depois de manufatura, com a criação das máquinas industriais, principalmente movidas a vapor, mudanças profundas aconteceram. E cada uma dessas máquinas criadas, então movidas a vapor, passou a substituir diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. E aí nós temos então um novo modo de produção, as máquinas produzindo, maquinofatura. Olha aí, as pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou nessas oficinas dos capitalistas e elas passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de um salário sempre. E essas pessoas normalmente estavam agora operando máquinas. Elas deixaram de ser produtoras, deixaram de ser artesãos e eles passaram agora a ser operários. Operar máquinas. A máquina produz com a pessoa operando a máquina. Ok? Então, para a gente seguir, um quiz para você. A partir do que aprendemos, qual a alternativa correta sobre os meios de produção de mercadorias? Letra A. Na manufatura e na maquinofatura, o operário trabalha sozinho.
Letra B. No artesanato, o artesão é dono das ferramentas e das matérias-primas. Letra C. No artesanato, a máquina produz a mercadoria e o trabalhador assiste. Responde aí. Sobre os modos de produção que nós apresentamos aqui, qual a alternativa correta? Claro, letra B, no artesanato, o artesão. Ele é dono das ferramentas, das matérias-primas, da oficina, do tempo. Ele controla a sua própria produção e ele trabalha sozinho, dominando todas as etapas de produção. Tranquilo? Para a gente continuar, por que começou na Inglaterra? Lembra que nós falamos disso? Inglaterra, meados do século XVIII, cerca de 1760. Por que na Inglaterra? Aqui algumas explicações para te ajudar a entender isso. Principais fatores. A Inglaterra tinha muitos capitais acumulados, dinheiro acumulado mesmo, vindos principalmente de pirataria e do comércio com as suas várias colônias espalhadas pelo mundo. Ainda, a Inglaterra contou com uma modernização da agricultura. Essa agricultura produzia mais no mesmo espaço de terra. Então, isso também ajudou. Outro fator, a religião ou o puritanismo praticado na Inglaterra não condenava o lucro. Então, incentivava o trabalho, quanto mais trabalhar, mais agrada a Deus, e ainda não condenava o lucro. Mais um incentivo à industrialização. Ainda, estabilidade política. A partir da Revolução Gloriosa, você tem uma Inglaterra mais estável politicamente, com menos mudanças na política do governo. Outro fator. E ainda, mão de obra farta e barata por causa dos cercamentos. As terras comuns da Inglaterra, que eram usadas aí coletivamente para as famílias para plantar, criar seus animais, foram cercadas pelos proprietários e essas terras cercadas usadas para produção em larga escala, de algodão, para criação de animais em larga escala para a produção de lã. Então essas famílias que moravam nas áreas rurais migraram para as cidades em busca de trabalho, de oportunidade de vida, muita mão de obra e aceitando o trabalho para poder sobreviver, então aceitando valores menores, receber valores menores. E ainda nós temos mais dois fatores, muitas minas de carvão e de ferro, fundamentais para essas máquinas, para a industrialização, e ainda um comércio interno muito desenvolvido. Dentro da Inglaterra, então, o comércio já existia de uma boa maneira, bem estruturado. Então, repara, a Inglaterra conseguiu reunir esses fatores e, naturalmente, o processo de industrialização foi se instalando. As máquinas, fundamental para a gente falar de revolução industrial, as máquinas. A primeira indústria que utilizou máquinas a vapor foi a indústria de produção têxtil, tecidos. Isso, indústria de tecidos é essa primeira que vai usar as máquinas a vapor. Então essa industrialização começa pelos tecidos. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro e a energia a vapor pode ser aplicada daí em vários ramos da indústria. A partir da indústria de tecido, passou a ser aplicada em outras áreas também e feitas de ferro. Daí, a criação do barco e da locomotiva a vapor, que foram inventos que modificaram muito os transportes. Barco a vapor e locomotiva a vapor aumentaram a capacidade de transporte, agilizaram, tornaram mais rápido esse transporte e esse transporte pode ser feito em maiores distâncias e em maiores quantidades, otimizando tempo, distância, custo da produção,
tornando mais barato fabricar esses produtos, logo mais fácil de vendê-los, porque teria um preço menor. Então, locomotiva e barco a vapor, super importantes. Aqui, ó, eu trouxe para você duas imagens disso para a gente falar um pouquinho. Aqui é a Spinning Jenny, que era uma máquina que funcionava à mão, não é energia a vapor ainda, tá na sua tela do lado esquerdo aqui, ó. Ela é de cerca de 1764 e conseguia fazer 8 fios ao mesmo tempo. Então, através de girar essa manivela, girar essa roda aqui, essa máquina funcionava e conseguia transformar, então, fazer 8 fios ao mesmo tempo, mas movida à mão. Aqui você tem um tear mecânico de 1785 do seu lado direito. Esse, que foi inventado por Edmund Cartwright, ele iniciou essa mecanização. Já era algo que funcionava a vapor mecânico, esse tear. E a partir daí, então, muito mais fios, podendo agilizar muito mais a fabricação de tecidos. Duas máquinas aí para você relembrar esse começo das máquinas sendo utilizadas nas fábricas. Ainda, dentro disso, nós temos aqui aquilo que a gente falou que modificou os transportes. O barco a vapor e a locomotiva a vapor. O transporte de pessoas e o transporte de mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato, mais seguro. E isso contribuiu para impulsionar a industrialização ainda mais. Só trouxe ganhos para a industrialização o uso do barco a vapor e da locomotiva a vapor. De novo, melhorou, incentivou a industrialização, impulsionou, não só transportando mercadorias, como também pessoas. E aí, uma atividade para você, leia comigo esse trecho do texto. Veja como o homem do século XIX descreveu o trem que o conduziu de Londres a Liverpool. 50 léguas em 4 horas. Nada pode dar a ideia da fulminante velocidade com que se desenrola, como num conto de fadas, esse surpreendente panorama. Não corremos, mas voamos por cima dos campos, dos rochedos, dos pântanos, através de pontes suspensas. Planamos sob os abismos. Duas questões para você a partir daí. O que se pode concluir da leitura desse texto e ainda de que forma o trem afetou o transporte de pessoas e mercadorias? Vai lá!
50 léguas, dá algo aproximado aí de 240 quilômetros em 4 horas, ou seja, aproximadamente, podemos falar aí em cerca de 60 quilômetros por hora. Então pense nessa revolução dos transportes, algo em torno de 60 km por hora de um meio de transporte. O que se pode concluir da leitura do texto? Pode-se concluir que as ferrovias afetaram muito a vida do cidadão comum. O trem provocou, então, nesse autor, um enorme entusiasmo, mexeu com a imaginação dele, falou sobre voar, sobre planar, então modificou a vida das pessoas. De que forma o trem afetou a vida das pessoas, o transporte de mercadorias? O trem diminuiu o tempo, primeiro item, ainda diminuiu o custo e diminuiu o risco das viagens. Além disso, alterou o ritmo de vida que em muitos lugares passou a ser regulado pelos horários dos trens. Então as pessoas passaram a ter uma vida girando em torno desse transporte dos trens em muitas cidades, transporte de mercadorias, transporte de pessoas e, claro, melhorou os custos todos para essas pessoas e para o transporte de mercadorias. Para a gente continuar, sociedade que se formou nessa Revolução Industrial, basicamente duas camadas sociais nós podemos falar aí. Primeira delas, a burguesia industrial. Burguesia é esse nome que vai se dar a esses donos das matérias-primas, donos das fábricas, donos das máquinas, os donos dos meios de produção. Então, a burguesia. E outra classe social, o operariado. Em alguns lugares você vai ver o nome de proletariado. O que são esses? Os trabalhadores. Então você tem a classe da burguesia e a classe dos trabalhadores, duas classes sociais novas que vêm junto com a Revolução Industrial. Ocorreu uma divisão muito maior do trabalho com a Revolução Industrial, mais do que tinha na manufatura, e consequentemente aconteceu também um aumento de produtividade, aliado ao uso das máquinas. Aumentou a produtividade. Outra consequência, aumentou a população mundial a partir da Revolução Industrial, entre outros motivos, de novo, melhorou a agricultura, melhorou a medicina, houve mais avanços, houve ainda o crescimento dos transportes terrestres, ainda o desenvolvimento do transporte por rios e por mares, melhorou muito mais esse transporte, barco a vapor aí, como grande consequência, as pontes agora de ferro e depois de aço. Ainda, aumento das migrações em busca de melhores condições de vida. As populações se deslocavam mais entre os lugares. E o que você viu na aula de hoje, então? O que você aprendeu, o que você revisou nessa aula de hoje? Você viu que a Revolução Industrial intensificou a produção de mercadorias e a circulação de pessoas. Ainda, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII e depois se espalhou pela Europa. As primeiras indústrias que usaram máquinas a vapor foram as indústrias têxteis, de tecidos. Ainda, houve uma divisão social aí com a burguesia, donos dos meios de produção, e o operariado, os trabalhadores. Ok, pessoal? É isso. Bons estudos para você! Tchau, povo!